A hipocrisia das igrejas nos dias de hoje. Eu sou o Thiago, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Testemunhos do Eterno. Nesse vídeo eu quero falar um pouco, na verdade um testemunho também, sobre a hipocrisia que eu vivo, você vive e todas as pessoas vivem dentro das igrejas. E quando eu digo igreja, eu digo em geral. Eu frequentava a igreja Assembleia de Deus, e é óbvio que eu não concordava com muitas coisas que eram ditas lá. Porém, eu gostava muito e gosto ainda de muitos irmãos que estão lá e que frequentam lá. Mas já passei por diversas igrejas, como Batista, Quadrangular e entre outras que eu poderia estar citando aqui. Não vou especificar nomes ou locais das igrejas que eu vou falar algo aqui, porque eu acho que isso é irrelevante. Porque o problema não é a igreja específica. O problema é a doutrina, que é pregada em todas as igrejas. Ok? E vou ser bem breve. O que acontece? Como eu disse, eu frequentava. Eu fui desligado, vamos dizer assim, desligado, para não dizer expulso, né, do sistema da igreja, por crer em Yahshua e em Yah, que inclusive é a verdade, né? Por quê? Porque eu não concordava, e muitas vezes não concordei e deixei claro sobre diversos temas, sobre diversas doutrinas que a igreja passava e passa para muitas pessoas. E eu sempre fui estudioso, busquei entender, buscava ouvir pregações de fora também, de outras linhas de raciocínio, para que eu pudesse estar assim sempre estudando de uma forma neutra para adquirir conhecimento. Porém, o que acontece nas igrejas é diferente. Lá eles te passam uma linha de raciocínio e você não pode sair dessa linha de raciocínio. Inclusive, eles orientam a você a não ouvir outros pregadores e nem buscar outras linhas de raciocínio que não seja aquela que ela está te passando. Isso, para mim, não é te passar conhecimento e nem alimento. Isso é manipular você a crer naquilo que eles querem. E é por isso que nos dias de hoje, muitas igrejas têm milhões e milhões de membros analfabetos, literalmente, que não conhecem as escrituras, que não sabem nada sobre o passado, não sabem nada sobre história e muito menos sobre a palavra verdadeira do Criador. Irmãos, chega a ser uma hipocrisia tão grande, porque teve uma certa vez um encontro de jovens, né? E nesse encontro de jovens aqui em Minas Gerais, foram diversas igrejas, inclusive a que eu frequentava, e eram, se não me engano, dois dias eu acho. E a Assembleia de Deus, ela tem um padrão, uma doutrina, uma liturgia, como todos têm, né? E lá é comum não usar, o homem não usar short, a mulher não usar calça jeans, né? Não estou dizendo aqui que eles proíbem. Já ouvi relatos de pessoas, né, que estavam visitando e foram maltratadas. Porém, pelo menos na que eu frequentava, eu não cheguei a ver, ok? Mas aqueles que são membros, eles não admitem, ok? Então, nesse congresso, nesse evento que teve mais de 1000 pessoas, se eu não me recordo muito bem, eu fui de short, né? Eu fui na viagem, porque daqui até esse local era um tempo bom. Então, assim, eu fui de short porque estava muito quente o dia e a gente ia pegar o ônibus, né? E aí eu fui de short pensando o seguinte: pô, a gente vai chegar lá e quando a gente chegar lá vai ter um local pra gente colocar as nossas coisas, e na hora do culto eu me troco e vou direto pro local onde vai ter o culto, respeitando a liturgia, a doutrina da igreja. E isso eu concordo. Se você faz parte de um local e você bate de frente com a liturgia, com o sistema que aquele local prega, você está errado, é melhor você sair, entendeu? Então, sempre que eu ia na igreja, eu ia de acordo.
É igual você ir no tribunal, você tem que estar vestido a caráter. E não só no tribunal, mas num casamento, num velório. Isso acho que é ético. Porém, a hipocrisia ela entra quando isso é afirmado como mandamento de Deus, de Yahweh, e não é. E aí eu cheguei nesse local e eu tava de short, eu tava procurando ainda colocar minhas malas, meus negócios, né, em algum local que eles fossem nos dar. E diversas pessoas já começaram a olhar para mim como se eu fosse o maior pecador de todos, né? Já começaram a me julgar, e inclusive me chamaram no canto e me mandaram trocar de roupa o mais rápido possível. E eu, tudo bem, eu falei, não, tranquilo, eu vou lá, vou trocar então, já que tá te incomodando, né? Tá te incomodando isso, eu vou lá trocar. Eu devo estar em pecado, as mulheres devem estar, nossa, que canela maravilhosa, não tem cabimento. E aí eu fui e troquei. Só que a hipocrisia ela reina, porque é o seguinte, nesse mesmo local havia mulheres totalmente sensuais, de saia, homens totalmente sensuais de terno, ou com aquelas calças jeans mais apertada que uma calça leg. Sabe, é uma hipocrisia muito grande. Por qual motivo você proíbe uma mulher, ou você diz, na verdade, que não é legal, que não é bom, né? Que é de Deus, que a mulher tem que andar com prudência de saia, não pode vestir uma calça jeans. Só que a saia que você veste é pior que uma calça jeans. E é isso que aconteceu lá. Tanto que a gente conversou sobre isso, eu e os meninos que estavam lá, eu e as meninas que estavam, né, na viagem que foram conosco. Umas saias curtas, com aqueles... tinha muito decote também, com uns cortes na saia que praticamente dava pra ver a perna da mulher inteira, e mais apertada que tudo. Sabe, onde está o senso, onde que está a lógica nisso tudo? É a hipocrisia da igreja. Dizer que você tem que andar assim, você tem que ir assim por o culto, porque tem que respeitar a liturgia, tem que respeitar a doutrina da igreja, mas isso pra mim é uma falsidade. Porque você tem que ser lá dentro o que você é lá fora. E vice-versa. Então quer dizer que é só dentro da igreja que você tem que andar a caráter, mas fora você não precisa? Hipocrisia, pra quê? Que necessidade? Isso pra mim é um fingimento. Porque é assim que acontece, eu já vi com os meus olhos, já presenciei, já sei de muitas coisas. Só que eu não vou ficar citando certos detalhes porque eu acho que é inconveniente. Mas vão todo mundo lá, bonitinho, de terno, as mulheres de saia, todo mundo bem arrumado. Só que na hora de você ir trabalhar, você vai com uma calça jeans apertada. Na hora de você estudar na sua faculdade, você vai normal. Que ninguém vai olhar pra você e vai falar que você parece uma assembleiana. Claro que no passado isso não era tão conveniente igual é nos dias de hoje, mas a hipocrisia do mesmo jeito. As mesmas pessoas que me mandaram vestir um short naquele local são as mesmas pessoas que quando chegarem nas suas casas ou forem, sei lá, trabalhar ou sair com os amigos, vão colocar um short. Não passam de hipócritas. Não passa tudo isso de uma hipocrisia danada. Estão preocupados com o exterior, sendo que o mais preocupante é o interior. E eu posso citar aqui inúmeras situações, mas eu quero deixar esse alerta para você pensar, você que ainda frequenta, faz questão de frequentar. Porque congregar não é estar no local. É muito mais do que isso. E Yahshua ele ensinou muito mais do que isso. Porque as pessoas vão ali, quarta, domingo, e às vezes um outro dia da semana, tem aquele processo, aquela liturgia, 3 louvor, um estudo da palavra, uma apresentação, sei lá, uma oportunidade e acabou. Que congregação é essa? Que maneira de congregar é essa? Eu não sei se meu irmão está precisando de alguma coisa, eu não sei se meu irmão está bem, eu não sei de nada. Eu não conheço nem quem está do meu lado. Às vezes a gente vai, fica ali no culto, sei lá, 2 horas e vai embora. Isso não é congregar. E também para aqueles que são jovens e que acham que a juventude pode fazer tudo o que você quiser, porque engana-se diante da palavra.
Acham que agora a gente saiu do culto, a gente vai comer pizza, a gente vai fazer isso. Tá, que mais? Só? É isso que é congregar para você? Sair para comer uma pizza? Não, irmão. É muito mais do que isso. É você virar para o seu irmão de verdade e conhecê-lo, saber que ele está passando por isso, ou tentar ajudá-lo. Além do que isso, sei lá, orar com ele, chorar com ele. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Umas 2 horinhas num domingo ou numa quarta não te faz estar em convivência com seus irmãos. Não tá. Não estou dizendo que você se reunir é errado, porque se você ler Atos dos Apóstolos e outras cartas do Evangelho, o pessoal se reunia nas casas. E temos relatos históricos também sobre isso. Eram nas casas que eles iam se reunindo, conhecendo um ao outro, sabendo da vida, de como está a caminhada. E é isso que eu faço e procuro fazer com as pessoas que creem. Então tudo não passa de um teatro e de uma falsidade extraordinária. Lá dentro você não pode usar short, homem, e você não pode usar calça jeans, mulher. Porém, fora, quando você vai embora, isso tudo se torna permitido? Então que teatro é esse? Que falsidade é essa? São hipócritas, sim. Porque é ótimo você pregar e você dizer: o templo é nós, o templo é nós. Tá, se o templo é nós, então qual é o problema? Ah, é a doutrina. Que doutrina? Quem ensinou isso? Ninguém. O que nós temos relatado é que devemos andar com pudor, com prudência, sermos santos. E de fato, tem muita calça jeans de mulher que é muito mais prudente que uma saia. E por aí vai, eu estou citando isso porque isso é o que mais acontece. Aí depois vem: não use negócio do mundo, não use negócio do mundo. Gente, deixa de ser ignorante. Tudo é do mundo, nós estamos no mundo. A mesma Bíblia que você carrega para ir para a igreja, às vezes, ou na verdade foi, às vezes um ateu que trabalhou numa indústria que escreveu, ou que escreveu não, que imprimiu, e aí? Ou que te vendeu. Sei lá, sabe? São coisas que tudo tá no mundo. Você não pode sair justificando: isso é do mundo, não, isso aqui. Tudo tá no mundo, inclusive as músicas. Tem muita música secular que é muito mais linda, plausível e bíblica do que esses louvores de hoje em dia, que só estão preocupados em dizer o ego nosso: agora é vitória, agora eu posso isso, eu faço o que eu quiser, eu sou espelho do Senhor e pronto, acabou. Não estão preocupados em dizer sobre a grandeza, os atributos do nosso Criador Yahweh, o seu poder, o seu todo conhecimento, a sua força, soberania, majestade. Não estão preocupados em louvar, estão preocupados em cantar sobre si próprios, colocando-se no lugar do próprio Criador. São hipócritas. Não passam de ser diferentes dos fariseus. E aí eu vou deixar até uma passagem referente a isso que está escrito em Mateus 23, a partir do verso 2. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. É a mesma coisa do que vemos hoje em dia. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. É o que acontece. Coloca lá para você um tanto de coisa que você tem que seguir. Às vezes o cara acabou de se converter e já vai pregando pro cara: você tem que ser santo, você tem que largar isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Se nem mesmo você é capaz de cumprir tudo isso, não coloque isso na vida dos outros. Não coloque fardos, porque o fardo de Yahshua é leve e suave. E eles nem ajudam você. Pelo contrário, eles te julgam, eles te criticam, eles te cobram, e muito. E se você discorda, ou se você não consegue de cara obedecer ou cumprir com aquilo que eles te ordenam, banco. Vai pro banco. Um sistema totalmente falho, mentiroso. Vocês não passam de hipócritas. Vocês, líderes religiosos, que colocam
fardos pesados para as pessoas. É por isso que eu fui desligado. Mais uma besteira. Besteira. Sabe? É uma besteira total. Sabe por quê? Eles acham, né, que Yahshua, para eles ainda não acreditam que é Jesus, tem vários corpos, viu, gente? Não é trindade mais não, tá? Jesus, ele tem vários corpos, ok? Então, assim, cada igreja que existe, Jesus é um. Então, são vários Jesus que existem, ok? Então, lá. Aí na igreja, na Assembleia, tem um Jesus específico, tá? E aí ele tem um corpo específico, né? Aí se você acredita naquele Jesus, você faz parte desse corpo e aí você se torna membro desse corpo. Ah, mas calma. Lá na quadrangular é outro Jesus específico. Esquece não. E lá, se você acredita nesse Jesus específico, diferente do da Assembleia, tá? Você acredita e faz parte, se torna o quê? Membro desse corpo. Então Jesus tem vários corpos, viu? Que hipocrisia. Porque me mandaram essa mensagem. Você está sendo desligado aqui, não vai ser mais, não é considerado mais membro e tal, para seguir o que você quer acreditar. Tudo bem. Peraí, não vou ser membro de quê? Da igreja? Eu não quero ser membro dessa igreja física. Eu sou membro do corpo de Yahshua. E esse corpo é um só. Um corpo só, ele é um só. Assim como o Pai é um e Yahshua é um, também. São distintos, mas um em espírito é o que liga eles. Mas Yahshua, ele é um. Independentemente do local onde você adora, independente do que você acredita ou não, ele é um. E se eu sou membro dele, eu sou membro dele em qualquer local que ele está sendo falado verdadeiramente, você queira ou não. É um corpo só e nós somos membros desse corpo. Ele é o cabeça da única igreja que existe e é invisível. Ela é espiritual. E quem faz parte dela somos nós, porque nós somos o templo do Espírito, da presença do Pai. Para com essa hipocrisia. Então quando me falaram, você está sendo desligado, né? Você não é mais membro. Eu nunca fui. Você entende? Eu nunca fui membro desse corpo específico que vocês criam. Eu sou membro do único corpo daquele que morreu no madeiro, aquele que derramou sangue precioso, puro, limpo, em favor daqueles que iam crer nele. Eu sou membro deste corpo, desde o dia que eu acreditei nele. Ninguém, jamais, vai ter autoridade de me dizer que eu não sou membro deste corpo, senão o próprio Yahshua Mashiach. Então, deixa de hipocrisia. Você não é mais membro. Não existe isso. Esse negócio de membro. A gente é membro de um corpo, e esse corpo é invisível, e o nome dele é Yahshua, ok? Aprende isso, tá nas escrituras, tá? E aí vamos continuar, olha, versículo 5 de Mateus 23. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. E é o que mais acontece. Querem se aparecer, querem mostrar aquilo que eles não são dentro de casa. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas. E isso não é diferente nos dias de hoje. Já reparou que quando você vai numa igreja, o local onde fica o padre ou o pastor, seja lá quem for, é lá na frente, no lugar mais elevado, mais bonito e visto por todos. Hipócritas. Yahshua disse que o maior é aquele que serve. E que se chegar uma visita, né, ela tem que sentar no melhor local. Não é à toa que ele lavou os pés dos discípulos. É triste. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens lhe chamam Rabi. E isso aqui também não é muito diferente dos dias de hoje, não. Se você conhece um pastor, ou já ouviu até alguém que teve uma experiência, porque eu já ouvi. Se você chegar para esse pastor, que esse cara é um pastor, né? E virar falar o nome dele, bom dia José, exemplo. Eu já vi gente falando isso e já aconteceu isso comigo. Bom dia, José, tudo bem? Não, José não, eu sou pastor José. Quê?
Não, pera, eu não entendi. Não, é pastor José. Ah, sério? Que bonito, hein? Não vale a pena nem comentar. Bom, o próprio Yahshua diz: quanto a vós, não permitais que vos chamei Rabi, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Sabe quem é seu mestre? Sabe quem é seu real pastor? Yahshua. Ele é seu mestre e seu real pastor. Claro que existem os dons, existe a capacitação do Criador em relação a algumas pessoas. Mas muitas das vezes, na verdade, aqueles que você acha que é pastor nunca foi. Porque o papel de um pastor é cuidar de uma ovelha, de um rebanho. E esses pastores de hoje em dia, a maioria não fazem. Não fazem isso. Porque esse local onde eu frequentava não me mandou uma mensagem ou nem me ligou nessa pandemia para saber se eu estava bem ou precisando de alguma coisa. E sabem, né? É até milagre, mas sabe que eu trabalho com barbearia e aí que teve que fechar. Não quis nem saber se eu ia conseguir a ajuda de alguém, se eu ia conseguir o auxílio emergencial e por aí vai. Que pastor é esse? E tem mais, muito mais que eu poderia falar aqui. Sabe por quê? Porque quem vai às ovelhas é o pastor, não é? O pastor, a ovelha se perde, não é assim? E ela, ou você talvez nem sabe disso, né? A ovelha se perde, o pastor vai, deixa as outras ali, vai atrás da ovelha e busca a ovelha. Não, mas hoje em dia não. A ovelha tem que ir no pastor. Porque se a ovelha não for no pastor, o pastor nem vai sentir falta dela. É triste, gente. Eu falo assim, mas chega a doer meu coração. E Yahshua volta. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Olha o 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Isso aqui também não é diferente. Estão mais preocupados, grande maioria, não digo todos, existem boas pessoas, existem bons pastores, tá? Mas estão mais preocupados, em grande parte, em pregar sobre dízimo, cobrar o dízimo, cobrar oferta, cobrar isso, cobrar, mas esquecem de amar, ajudar, falar sobre arrependimento, sobre pecado. Porque isso é difícil de ouvir hoje nas igrejas. Tudo é Jesus te ama, né? Isso aqui te ama, isso aqui... Tá, e onde fica o arrependimento e o pecado? Porque para pensar comigo. João Batista, ele veio para preparar o caminho do nosso Salvador, ok? Isso está escrito. E o que ele pregava? Arrependimento. Então significa que antes de você aceitá-lo, você precisa se arrepender. Isso de fato. Isso aí é claro. E o arrependimento é a coisa que eles menos pregam nas igrejas. E por aí vai. Eu poderia falar aqui muitas coisas e eu termino com a palavra de Yahshua. Ai de vós, escribas, pastores, fariseus, padres e etc., hipócritas. Sois semelhantes a sepulcros caídos que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. É isso que eu queria passar para vocês, para que talvez isso possa abrir a mente de vocês. E eu sei que vai ter muita gente que não vai gostar de ouvir isso, né? Mas, como eu tenho dito, eu não tô aqui para te convencer, eu tô aqui para anunciar. O meu papel não é fazer você crer, meu papel é falar. E eu vou continuar falando até o dia que Yahshua me determinar embora para a eternidade. Mas eu vou continuar dizendo. E tem muita gente que vai fazer questão de não querer entender, ouvir, buscar. Mas a salvação ela é individual, né? Mas eu espero do fundo do meu coração que você entenda que isso não passa de um sistema falido, mentiroso,
que te escondem milhões e milhões de coisas, que te impede de crescer espiritualmente e que te impede também de alcançar grandes coisas com o Eterno e que te colocam fardos pesados, talvez em inúmeras situações que você se entristeceu ou ficou mal na igreja, não precisaria acontecer. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus irmãos e as pessoas. Tenha em mente uma coisa: cada um tem um papel na terra para cumprir. Cada um tem um papel para cumprir. Eu posso estar aqui gravando um simples vídeo, tem outro que tem um papel importantíssimo de anunciar esse vídeo às outras pessoas, mas nem o vídeo que eu estou preocupado, é com as palavras que foram ditas aqui e principalmente que estão escritas nas Escrituras. Anuncie isso, porque breve vem Yahshua Mashiach. Paz de Yahshua.